Olá, queridos estudantes dominantes online. Professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre gênero e sexualidade, com o olhar da sociologia. Vamos começar, pessoal, fazendo uma distinção entre sexo e gênero. É uma das possíveis distinções, uma das mais usadas nos estudos da sociologia, ok? Então, sexo e gênero não são considerados a mesma coisa dentro do campo, né, da sociologia. Pode ser que, porventura, algum sociólogo, algum teórico, um pensador, junte sexo e gênero como se fossem o mesmo conceito. Mas nos estudos mais importantes da sociologia, nós temos uma distinção. Que distinção é essa? O sexo, pessoal, refere-se a distinções biológicas entre homens e mulheres, incluindo características primárias, físicas, né, como sistema reprodutivo, e outras como altura e massa muscular. Então, dentro desse sistema de classificação, nós vamos ter o sexo como algo biológico e a divisão entre homens e mulheres a partir de determinadas características físicas. E o gênero? O gênero refere-se a papéis, comportamentos e características culturais e de personalidade que determinada sociedade estabelece para cada sexo, sendo geralmente dividido em masculino e feminino. Então nós já temos aí, isso é muito importante. O sexo seriam características biológicas e o gênero vem a partir de características culturais, ok? E na maior parte das sociedades contemporâneas, né, nós vamos ter o gênero sendo dividido em masculino e feminino. Nós vamos desenvolver, né, mais esse ponto. Bem, em cada sociedade, espera-se que os indivíduos sigam papéis, né? Nós temos aulas sobre o conceito de cultura, nós temos aulas sobre o processo de socialização, nós temos aulas sobre a questão do controle social, ok? Então, é importante que a gente sempre lembre disso, né? A sociedade espera que cada indivíduo siga determinado papel de acordo com algumas de suas características, incluindo aí questões de sexo e de gênero. Então vamos lá, em cada sociedade espera-se que os indivíduos sigam papéis e comportamentos aí para efeito desse assunto ligados ao seu gênero. Em nossa sociedade, por exemplo, o gênero masculino é ligado à força e dominação, enquanto o gênero feminino é ligado à subordinação e aceitação. Isso por questões histórico-culturais. Então espera-se, dentro, né, do chamado senso comum, que alguém que siga o gênero masculino esteja ligado sempre, nesse caso, à força, à dominação, e o gênero feminino, à subordinação, à aceitação, passividade. E muito importante, nós já indicamos esse caminho, que as características de gênero, elas são culturais e variam enormemente entre as sociedades, entre cada sociedade ao longo do tempo. Então, por exemplo, um comportamento que é tido como masculino no passado pode não ser mais masculino hoje. Um exemplo, a questão do homem se maquiar. É comum na aristocracia francesa, por exemplo, os homens passarem maquiagem, né? Hoje já não é tido mais como um comportamento masculino. E nós temos também variações em cada sociedade. Um homem andar de mão dada com outro, por exemplo, em nossa sociedade ocidental não é vista como um comportamento tido como masculino. E algumas regiões, sociedades, países como Marrocos, por exemplo, é comum homens, amigos andarem de mãos dadas. Mesma questão, um homem dar um beijo no rosto do outro, etc. Nós temos diversos exemplos sobre como a questão do gênero, seja masculino ou feminino, ela vai mudando ao longo do tempo. Então isso é importante. A ideia aqui é que o sexo seria algo, entre aspas, imutável, biológico, ok? E o gênero é algo muito mais dinâmico e que varia. E a própria divisão dual de gênero não é universal, né? Nós temos diversas sociedades que há uma maior flexibilidade em questão de gênero, né, em relação à questão, né, abrange muitas vezes gêneros fluidos que transitam entre o masculino e feminino, isso desde sociedades mais antigas, ok? Então é importante que a gente saiba que essa divisão entre sexo e gênero é uma classificação cultural, principalmente no que se refere a gênero, ok? Bem, vamos continuar dentro desse assunto. O sexo, pessoal, determinado biologicamente, não necessariamente corresponde
com o gênero estabelecido pela sociedade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, alguém do sexo biológico homem não necessariamente segue o gênero e comportamento masculino, ok? Espera-se que ele siga, como nós vimos, há toda a questão dos papéis sociais, do controle social. Então espera-se em cada sociedade que alguém do sexo biológico homem siga o comportamento masculino e alguém do sexo biológico mulher siga o comportamento feminino. Mas não é isso que acontece na totalidade da sociedade. Então nós vamos ter, por exemplo, o chamado transgênero. Essa é uma das definições possíveis. Indivíduos que se identificam com o papel de gênero que não se associa ao seu sexo biológico. Por exemplo, um homem que procura seguir o gênero feminino e seus comportamentos. Ok? Espera-se a sociedade, o senso comum, que ele siga o gênero masculino, mas ele vai seguir o gênero feminino. E nós temos o termo transexual, indivíduos transgêneros que buscam, através de procedimentos como intervenções cirúrgicas e tratamento hormonal, se tornarem fisicamente semelhantes ao sexo biológico, ligado ao papel de gênero desejado. Então, através de terapia hormonal, através de operações, o indivíduo ele busca uma aparência física mais semelhante com o sexo biológico associado ao gênero que ele pretende seguir, ok? Lembrando, essas classificações geralmente variam, eu procurei trazer classificações para facilitar a gente aqui na hora da prova e na hora do nosso aprendizado, mas não é a única definição possível para esses termos, ok? Bem, vamos falar um pouco sobre a questão da orientação sexual. O que seria orientação sexual? Atração sexual, emotiva, física e mental que um indivíduo possui em relação a determinado sexo, em particular. E a gente pode dividir em 4 categorias. Heterossexualidade, atração a indivíduos de outro sexo. A sexo biológico, homossexualidade, atração a indivíduos do mesmo sexo biológico. Bissexualidade, atração a indivíduos de ambos os sexos. E a sexualidade não possui atração a nenhum sexo. E eu sempre, novamente, a observação que é importante, essa é apenas uma das classificações possíveis. Tá? Essas classificações elas são muito dinâmicas, elas mudam de acordo com o pensador, com o teórico, com o meio de comunicação que divulga. De acordo, pessoal, com a APA, American Psychological Association, são vários os possíveis fatores que determinam a orientação sexual de um indivíduo, tais como fatores genéticos, biológicos, que se associam, hormonais, se associam, sociais, culturais, entre outros, psicológicos, que entra aí dentro da questão cultural também, e biológica, não sendo possível estabelecer somente um fator. Isso é muito importante, não existe um consenso científico sobre uma definição singular, ou o porquê das mudanças e do estabelecimento de orientação sexual, ok? Então, a sociologia ela trabalha com uma amplitude de fatores, sejam fatores biológicos, sejam fatores culturais, processo de socialização, o lugar que a pessoa nasce, questões. Então, geralmente é um conjunto de questões biológicas, questões culturais, questões psicológicas, que determinam a orientação sexual, ok? Na grande maioria das sociedades, quem não pratica a heterossexualidade sofre diversos tipos de violência e prejuízos sociais. Então, aquela questão do controle social, da obrigação, muitas vezes, de seguir determinado papel social, de seguir o senso comum, seguir o que se espera dentro de uma sociedade. Então, um dos exemplos desse tipo de violência é a homofobia, a aversão ao homossexual e seu comportamento. Um exemplo dessa violência, então, para quem não pratica a heterossexualidade, que aí é o comportamento padrão na maior parte das sociedades contemporâneas, ok? Praticamente todas, né? Bem, pessoal, então agora vamos para uma segunda parte da nossa aula. Nessa primeira, procurei distinguir sexo, gênero, conceituar alguns comportamentos relacionados à orientação sexual, os tipos de orientação sexual. Vamos falar um pouco agora da questão da mulher. Tá? E aqui nós temos um desenho, uma pintura da socióloga Harriet Martineau, que durante décadas ela foi esquecida, mas é uma das pioneiras da sociologia.
Geralmente, quando a gente fala de sociologia clássica, a gente fala geralmente somente Durkheim, Marx, Weber, e acaba esquecendo alguns outros sociólogos importantes. E entre esses sociólogos importantes, há Martineau. Tá? Martineau, pessoal, é considerada a primeira socióloga da época moderna. Ela nasce em 1802 em Norwich, na Inglaterra. Martineau, pessoal, ela vai defender em seus textos um olhar científico e métodos de pesquisa, já antevendo aí como a sociologia seria academicamente. E métodos de pesquisa como entrevistas, estudos de amostragem, além de alguns cuidados como evitar generalizações. Já está aplicando, em meados do século XIX, a Martineau já está aplicando o método científico para questões sociológicas. Em obras como Ilustrações sobre Economia Política, essa obra ela vai falar sobre o Adam Smith, ela vai procurar divulgar, expor as ideias do Adam Smith de uma maneira mais literária, uma obra bem interessante. Aí ela viaja para os Estados Unidos, onde ela escreve, a partir das suas observações nos Estados Unidos, um olhar também bem da antropologia, a sociedade da América e como observar morais e costumes. Aí Martineau vai abranger, nessas obras, uma série de assuntos, como o próprio gênero, crime, religião, vida doméstica, economia, suicídio, entre outros. E são obras, pessoal, que foram reconhecidas na época. Isso é interessante. A Martineau ela foi reconhecida em vida, inclusive pelo Augusto Comte. Ela vai traduzir as obras do Comte para o inglês. O Comte vai elogiar muito a Martineau. O que vai acontecer? Após seu falecimento, ela fica meio esquecida quando a sociologia entra dentro do meio acadêmico. O meio acadêmico, meio universitário, é predominantemente masculino, não há espaço para professoras, não há espaço para pesquisadoras. Então a figura, a importância da Martineau foi sendo bem diminuída a partir do final do século XIX e início do século XX. Mas a partir da segunda metade do século XX, com a consolidação e o fortalecimento, principalmente da segunda onda, que a gente vai ver agora, do movimento feminista, a importância da Martineau ela é resgatada. Então eu quis começar essa parte da aula, quando a gente fala da questão da mulher, trazendo a Martineau, que tem textos sociológicos muito importantes, e que ela acaba sendo esquecida por causa do meio acadêmico, do meio universitário, do meio da ciência em geral, ser predominantemente masculino durante bastante tempo, ok? Bem, vamos falar então sobre o movimento feminista, a sua importância. Nós temos aqui então uma foto da primeira onda do movimento feminista, das chamadas sufragistas que defendem o voto para as mulheres. Bem, pessoal, o que a gente pode definir como feminismo, em termos acadêmicos? É um movimento que defende a igualdade social entre gêneros. Ok? E a gente sabe que vários termos, entre eles o feminismo, muitas vezes é banalizado nas discussões, banalizado nos debates políticos, debates de rede social. Então a gente não deve banalizar nenhum termo, a gente sempre tem que estudar os termos com um olhar acadêmico, um olhar da sociologia, um olhar da história, um olhar científico, seja qual termo for, para a gente poder ter discussões frutíferas, discussões importantes. Ok? Então, vamos evitar banalizar qualquer termo e vamos procurar saber a origem do termo, a definição do termo, a importância, os estudos relacionados a determinado termo. Ok? É assim que funciona a ciência, é assim que funciona o processo de educação, tá? O processo de conhecimento. Bem, o feminismo, pessoal, ele busca reduzir a influência do patriarcalismo. Tipo de sociedade é um termo importante também. Tipo de sociedade onde as instituições e estruturas sociais, como a política, o mundo do trabalho, a família, são dominadas por homens. Então, por exemplo, no nosso curso de História do Brasil, a gente comenta na parte do Brasil colonial como o Brasil colonial forma uma sociedade, faz parte de uma sociedade, por exemplo, patriarcal. Ok? Então a ideia do feminismo seria, a ideia central, buscar reduzir a influência do patriarcalismo. Então é um conceito importante que a gente também tem que guardar. E o movimento feminista, pessoal, pode ser dividido em três ondas, chamadas waves, em três ondas, as três ondas do feminismo. Vamos lá. A primeira onda defende principalmente o direito ao voto, como vimos ao voto, como vimos na foto, na imagem anterior, as chamadas sufragistas.
Direito à propriedade, né? A mulher muitas vezes não tinha acesso à propriedade, não poderia nem comprar uma propriedade, ok? E a igualdade de representação, destacando aí representação política. A mulher não era, pessoal, considerada cidadã, né? Então ela só vai votar em muitos locais a partir, né, das décadas de 1920, 30, 40. Né? No Brasil foi na Constituição de 1934, com, né, a Constituição na época do Getúlio Vargas. Vai do final do século XIX até a primeira metade do século XX. Então é importante, né, isso pode aparecer na prova, essa questão da busca do voto, né, geralmente até aparece, o direito ao voto. A segunda onda do feminismo defende a igualdade salarial, direitos reprodutivos, combate à violência sexual e os desequilíbrios no mercado de trabalho. Está muito ligado à questão da equiparação salarial, né, a questão do posicionamento da mulher no mercado de trabalho, a questão dos direitos reprodutivos dela, né, da dupla jornada de trabalho, por exemplo, né, ela ser mãe, mas e não consegue trabalhar porque tem o papel social de ser mãe e geralmente não recebe ajuda, né, do homem. Vai da década de 60 até a década de 90. Aí o destaque, pessoal, da segunda onda do feminismo é para a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela, muito importante nesse contexto, a obra famosíssima chamada O Segundo Sexo, de 1949, onde a de Beauvoir vai afirmar que as mulheres são consideradas sempre como um outro, né, inferior ao homem. Né, a mulher sempre analisada como se a partir do homem, ok? E aí a de Beauvoir até vai falar, né, que a questão de ser mulher vem a partir de aspectos culturais, que são como a ideia da passividade, a ideia da dominação, como comentamos anteriormente. E temos, a partir da década de 90 até os dias de hoje, a terceira onda do feminismo, que lança um olhar sobre a desigualdade étnica no contexto de gênero. Isso é importante. Por quê? Principalmente a segunda onda do feminismo foi muito ligada à questão de mulheres brancas em países desenvolvidos. E não foi discutida a questão, por exemplo, de mulheres negras ou mulheres indígenas, né, de etnias onde nós temos aí um preconceito e uma violência até maior, ok? E também não foi lançado um olhar para países menos desenvolvidos. Então, geralmente, a segunda onda do feminismo foi muito focada nos Estados Unidos, França, né? Então, locais do mundo ocidental industrializados e desenvolvidos. Então, a terceira onda do feminismo vai lançar um olhar sobre a questão étnica, né, no contexto do gênero, vai lançar um olhar para países menos desenvolvidos, onde também, né, as mulheres geralmente têm uma desigualdade até maior, e vai defender direitos das minorias sociais classificadas como LGBTQ+. Essa classificação também é bem fluida, muda, né, mas basicamente corresponde a pessoas que não seguem o comportamento heterossexual, ok? Então nós temos aí as três ondas do feminismo. Fiquem atentos porque isso tem aparecido bastante em provas, é bem importante. E aqui vamos continuar falando um pouquinho da Simone de Beauvoir, e uma frase emblemática dela no Segundo Sexo, né, um trecho do livro, vamos lá. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase é famosíssima. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica um feminino. Então, ela está falando que o segundo sexo, porque a mulher é sempre classificada, ela é sempre analisada em oposição ao homem, de certa forma, como se fosse algo inferior ao homem. E aí por isso que ela fala um produto intermediário entre o macho, né, e o castrado, que a mulher ficaria ali naquele meio termo. Então, quando ela também fala ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é que ela está falando da questão cultural. O ato de ser mulher são atribuições culturais que a sociedade impõe, né? Como já comentamos, a ideia da passividade, né? A ideia de sofrer dominação, de aguentar as coisas, né? Caladas, enfim. E para a gente, pessoal, finalizar a nossa aula, gostaria de trazer também aqui algumas estatísticas, né, relacionadas ao Brasil, a questão, né, de gênero. Então vamos ver, por exemplo,
As mulheres, temos aqui a média salarial, então as mulheres têm um rendimento geralmente 22% menor, tá? Inclusive para o mesmo cargo, então o mesmo cargo o rendimento é menor. Também no tendo ensino superior, a mulher recebe menos. A gente olha aqui o mapa do Brasil, em todos os estados brasileiros há uma desigualdade no rendimento, né? A mulher ganha menos em todos os estados no Brasil. Muito importante isso, afazeres domésticos, a questão da dupla jornada de trabalho, a mulher além de trabalhar fora de casa, tem que trabalhar em casa, geralmente ela cuida mais dos filhos, ela faz a faxina, ela limpa a casa, né? Então, isso tem uma carga pesadíssima em cima da mulher na questão social. Então nós temos aí os afazeres domésticos, como a mulher, né, ela mais que o dobro do tempo realiza afazeres domésticos. A aposentadoria também é menor, porque ela recebe em vida um salário menor, em média. O desemprego é maior entre as mulheres. E a questão da falta de creche também, tá? Principalmente aqui, instituições, creches públicas, onde geralmente então a mulher não tem onde deixar a criança, tem que ficar em casa. Tá? E é importante, pessoal, que em vários locais do Brasil nós temos mais mulheres chefes de família do que homens, mas aí geralmente são mulheres solteiras, que são chefes de família, cuidam sozinhas, né, dos filhos, né? Então isso é importante. O fato de uma mulher ser chefe de família não necessariamente é associado a ela ter um emprego maior, né? Ter um emprego com salário maior do que o homem. Muitas vezes, é por isso que a gente tem que olhar para além das estatísticas também. Muitas mulheres como chefes de família é porque ou o homem está desempregado ou a mulher ela vive somente com os filhos, ok? Vamos ver mais alguns gráficos aqui. Então, mulheres que sofrem agressão física, tá? Então é muito comum, infelizmente, né, no Brasil, a agressão à mulher. Então nós temos aqui, né, no Brasil, depois pelas regiões, o total, a barra azul, mulheres brancas e mulheres negras. Então a gente observa, né, as mulheres negras sofrem mais agressão do que mulheres brancas, agressões físicas, e nós temos aí números consideráveis, quando a gente compara, inclusive, né, com outras nações no Brasil, ok? Então, infelizmente, mulheres no Brasil sofrem muita, e isso denuncia, né, porque muitas das agressões que as mulheres sofrem não há denúncia, né? A mulher sofre muitas vezes sozinha, calada, por medo. E vamos falar no último gráfico aqui de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Então a gente tem aí um aumento, né, a partir da década, né, de 2010, né, e vai depois oscilando. E também muito importante, pessoal, não há muitos dados, né, o governo não tem muitos dados sobre a violência em relação a pessoas trans ou pessoas homossexuais. Então muitas vezes há um buraco na hora da gente analisar isso, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante. Procurei trazer nessa aula, né, bem completo para a gente poder ter uma boa ideia das questões que envolvem gênero, sexualidade, papel da mulher, ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.